Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. O Evangelho é vida, meus irmãos, graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da carta aos Hebreus, nós estamos no versículo 2, estamos tratando das 8 características do Filho. Já falamos da primeira, Jesus é o porta-voz de Deus, Hebreus 1:2, o representante da vontade de Deus. Hoje nós vamos falar a segunda é que Cristo, o Filho, foi constituído herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1:2, o dono de tudo. Mas antes nós vamos repetir as 8 características do Filho apresentadas em Hebreus 1:3 para que possamos memorizar essa verdade cada vez mais. Então, em primeiro lugar, Jesus é o porta-voz de Deus, é o representante da vontade de Deus. Segundo, ele é constituído herdeiro de todas as coisas, o dono de tudo, é o que nós vamos falar hoje aqui. Em terceiro, ele é o planejador dos mundos, das eras, ele é o criador. Em quarto, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é o propagador da glória de Deus. Em quinto, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, ou seja, ele é divino. Em sexto, ele é o sustentador de todas as coisas criadas, ele é o mantenedor de tudo. Em sétimo, ele fez a purificação dos pecados, ou seja, ele é o salvador do mundo. Em oitavo lugar, ele ascendeu ao céu e ele está exaltado, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E hoje nós vamos falar da segunda característica que está em Hebreus 1:2. Ele é o herdeiro de tudo, ou seja, isto é, o dono de tudo. Então está escrito aqui no versículo 2 de Hebreus: a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Nós estudamos exaustivamente essa frase, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo, a quem constituiu herdeiro de tudo. Essa é a segunda característica, o dono de tudo. Então nós vamos estudar o que o Filho é hoje. Filho é o dono de tudo, é o herdeiro de tudo. Então a palavra constituiu, ela é muito importante no texto. A quem constituiu? Deus constituiu, titeme no grego, que é colocar, estabelecer, ordenar, nomear. Jesus foi colocado, estabelecido, ordenado e ele foi nomeado o herdeiro de tudo, ou seja, o dono de tudo. Então esse é o sentido dessa palavra. Mas olha só, quem constituiu herdeiro? A herança, não houve partilhas, foi tudo dado ao Filho. O próprio Cristo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, ele recebeu tudo, ele é dono de tudo. Então está escrito aqui: a quem constituiu herdeiro de tudo, completo, total, todas as coisas. Então Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Josué, a Arão, ao culto levítico e todas as outras coisas, porque Deus o constituiu o dono, o herdeiro de tudo. Deus o nomeou herdeiro, dono de tudo. Em Romanos capítulo 11, verso 36, nós lemos o que Paulo relata: porque dele, é dele e por ele, ou seja, é dele e tudo é por ele e para ele. O propósito é para ele, são todas as coisas. Então veja que o texto está dizendo que tudo é dele,
porque Deus o nomeou, o estabeleceu, o ordenou, o colocou como o herdeiro de todas as coisas. Mas veja bem, por que Cristo é o herdeiro? Nós vamos estudar aqui que Cristo é o herdeiro porque houve duas rebeliões, a de Lúcifer e a de Adão. Veja, e nessas rebeliões, tanto Lúcifer quanto Adão desejaram ter coisas que era apenas do filho. É como se houvesse uma concorrência. Lúcifer e os anjos que o seguiram desejaram ser dono de todas as coisas através da rebelião. E Adão também desejou, destituído de Deus, separado de Deus, ser o herdeiro de todas as coisas. Então, Deus, por causa das duas rebeliões, nomeou Cristo, estabeleceu o Filho como herdeiro. Nem Lúcifer e nem os homens. Cristo é o herdeiro. Veja bem, que se Adão tivesse comido a árvore da vida, ele seria o dono de tudo com Deus. Mas nós sabemos que Adão comeu da árvore da separação de Deus, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso lhe fez perder o direito de ser o herdeiro. Deus queria ter dado a Adão o direito de ser o herdeiro através da árvore da vida, porque a árvore da vida, ali naquele jardim do Éden, era Cristo, era Jesus. Mas Adão preferiu ser separado de Deus e querer ter todas as coisas sem Deus. Lúcifer quis o céu, tirando Deus de cena, e Adão quis a terra, tirando Deus de cena. Então vem Deus e elege, e estabelece, e constitui, e nomeia, e coloca o Filho como o herdeiro de todas as coisas no céu, não Lúcifer, e de todas as coisas na terra, não Adão. Então, por isso está escrito aqui que Deus constituiu o Filho como herdeiro. Agora veja que Jesus é chamado no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, de o unigênito de Deus. Veja que ele, como o unigênito, era já o herdeiro. Mas, como houve essas duas rebeliões, e houve então essa disputa para ser o herdeiro, ele deixou de ser o unigênito e se tornou o filho primogênito de Deus. Então veja que a palavra unigênito, Jesus era o único da espécie, do gene de Deus. Ele era o único que tinha Deus em si. Ele era o próprio Deus. Aí ele se tornou o primogênito de Deus. Então ele é o primeiro, ele já é agora, ele deixa de ser o único que tem o gene de Deus para ser o primeiro a ter o gene de Deus, a natureza e a característica de Deus como homem, para que ele se tornasse o primeiro de muitos irmãos. Então em Hebreus 1:6 nós estamos vendo isso. Então Cristo deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito, para ser o primeiro. Porque todos os filhos que nascem primeiro são primogênitos e têm direito à herança. Então Cristo deixou de ser unigênito para ser primogênito, para que ele pudesse ter direito à herança de Deus, para que ele pudesse entrar dentro da justiça dos homens, já que nas famílias da terra o primeiro recebe herança. Então ele deixa de ser o único para ser o primeiro, para ter também o direito legal de ser o herdeiro de todas as coisas. Então Cristo é o herdeiro de tudo, porque ele deixou de ser o único que tem o gene de Deus para ser o primeiro que tem o gene de Deus, para ser o unigênito de Deus,
ele era apenas Deus e tinha todas as coisas no céu, mas ele se tornou o primogênito de Deus para ser o primeiro que tem o gene de Deus, para que ele pudesse ser o herdeiro tanto das coisas do céu quanto da terra. Então Cristo é literalmente o dono de todas as coisas. Então veja bem que nas famílias de antigamente, quando o filho primogênito recebia a herança, ele recebia a herança quando o pai morria. O pai fazia um testamento, e o testamento significa a vontade do pai, e na vontade do pai, nesse testamento, ele deixava tudo o que tinha para o filho. Há algumas exceções, como a história do filho pródigo, em que o filho pródigo, o filho mais novo, pede alguma coisa para o pai e vai embora, mas via de regra o pai morre, o pai estabelece um testamento e o pai deixa tudo para o primeiro filho, o primogênito. Então veja que Deus, o pai, enviou o filho para que ele pudesse morrer, para que o testamento tivesse valia. E Deus, o Pai, estava morrendo com Cristo naquela cruz para que o Filho se tornasse herdeiro de todas as coisas. Então veja que em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 18, a palavra vai estar nos dizendo assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, porque Deus estava em Cristo. Versículo 19. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, o Pai estava com Cristo naquela cruz. O pai morre quando o filho morre, e esse sentido dele morrer na cruz, porque Jesus é Deus, ele é homem na cruz e ele é Deus também, e como Deus, o pai estava morrendo nele e com ele, e assim o Novo Testamento pode ser dado, a nova aliança pode ser dada, e nessa nova aliança, nesse Novo Testamento, o filho é constituído o dono, o filho é colocado, estabelecido como o dono de todas as coisas. Glória a Deus. Então, ele é o dono, ele é o Senhor de tudo, porque o Pai morreu, estava com Cristo, reconciliando todas as coisas, reconciliando o mundo, os cosmos, todas as coisas consigo mesmo. Então veja que o Filho ocupa o lugar supremo em todas as esferas. Tudo que é do Pai é do Filho. Em João, capítulo 16, verso 15, o próprio Jesus diz isso, que tudo que é do Pai também é do Filho. Em Efésios 1, 21 e 22 também diz que ali o Filho é dono de todas as coisas. Então, nós estamos vendo porque Cristo é constituído o herdeiro de tudo, porque Cristo deixou de ser unigênito, morreu na cruz, deixou de ser o único para ser o primeiro, e como primeiro ele se tornou legalmente o herdeiro de todas as coisas. Ele se tornou homem, como o homem se tornou o primeiro, para que, como primeiro, recebesse o direito à herança. Então, aplicação pessoal. A aplicação pessoal de toda essa verdade maravilhosa é que nós estamos ligados em Jesus. Nós vamos herdar com Cristo o que Cristo herdará. É isso que a palavra de Deus nos diz. Nós não estamos na lei, nós não estamos nos profetas, nós não estamos servindo ao culto arônico, levítico, nós não estamos buscando uma terra prometida física, nós estamos no lugar mais alto que existe, nós estamos em Cristo,
Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo. Nós devemos entender nossa posição e Cristo, sendo herdeiro, nos faz herdeiros também. Então olha só, em 1 Pedro 1, 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança, olha a palavra herança, incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para nós. Então veja que ele guardou uma herança para nós nos céus, incorruptível, que não pode ser contaminada, perfeita, pura, plena, absoluta. Nós nos tornamos também em Cristo, porque Cristo é o herdeiro, e porque nós estamos em Cristo, somos herdeiros também. Então veja que o livro de Romanos, no capítulo de número 8, vai falar isso também tremendamente, com uma clareza até maior, para que a gente possa entender. Romanos 8 diz assim, Romanos 8:17, se somos filhos, também somos herdeiros. Veja, ele deixou de ser o único que tem o gene de Deus para ser o primeiro que tem o gene de Deus, e nós agora somos filhos, temos o gene de Deus, nós temos a natureza de Deus, porque Cristo deixou de ser o único para ser o primeiro. Então, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Veja que Cristo vai herdar de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, esse co-herdeiros com Cristo significa dizer que tudo que Cristo herdará, nós herdaremos também. Então Cristo é o herdeiro de todas as coisas e nós, com Cristo, em Cristo, somos herdeiros também. Então veja, se porventura com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então veja que a palavra está nos dizendo que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vale a pena nós enfrentarmos as provações e as lutas de servir a Cristo, de servir o Evangelho, de ser perseguido por sermos diferentes, de sermos perseguidos por não vivermos os ditames do mundo, por não sermos conduzidos pelo sistema social, por não vivermos nas práticas que o mundo vive, sermos diferentes, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros. Tudo que Cristo herdará, nós herdaremos também. Então veja que essa característica de Jesus o coloca acima de tudo e de todos, e estamos em Jesus, e em Jesus nós recebemos o que Jesus recebe, nós temos o que Jesus tem, e nós estaremos onde Cristo está. Glória a Deus e aleluia. As interpretações erradas de hoje. O erro de interpretação hoje é nós ficarmos reclamando do porquê não temos isso, do porquê não temos aquilo. Viver uma vida de murmuração como se não fôssemos herdeiros, como se não tivéssemos nada aqui na terra e como se não tivéssemos a esperança da vida eterna. Não, nós estamos em Cristo aqui na terra. Cristo está vivendo em nós. A maior riqueza que existe é o Espírito de Jesus como penhor e garantia da nossa salvação, habitando em nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito de Deus e somos herdeiros. Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra, e em Cristo nós recebemos também o poder no céu e na terra, e no tempo vindouro nós vamos herdar com Cristo todas as coisas que nós podemos ver e as coisas que nós não podemos ainda ver. Então nós não podemos viver aqui uma vida de lamúria, de lamentação, viver uma vida na carne, reclamando, murmurando, porque Deus nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Obrigado
por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!